Você talvez trabalha no contexto da atenção primária à saúde e nem saiba disso. A principal base de trabalho dentro dessa situação se chama Estratégia de Saúde da Família. Mas existem muitos outros nichos que hoje nós podemos caracterizar como dentro do campo da atenção primária à saúde, pois isso é uma lógica de atendimento, é um sistema que funciona para a prestação de cuidados. Então acompanhe esse vídeo porque eu quero falar para você sobre a importância desse cenário e como a Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade, agregando todos esses colegas médicos e médicas aqui no estado do Ceará, pode fazer mais pela melhoria desses cenários de prática. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Roberto, mais conhecido como Bob. Eu sou médico de família e comunidade e atual presidente da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. A gravação desse vídeo, ela parte de um momento em que nós vamos eleger a nova diretoria agora, no mês de outubro. Se você quer mais informações sobre isso, vai ter tudo na descrição desse vídeo. Mas esse vídeo é para falar justamente sobre esse trabalho no contexto da atenção primária à saúde. A minha formação como médico de família e comunidade, ela me empodera para ter mais expertise, para trabalhar especificamente nessa área, nesse campo, fazendo atendimentos, no meu caso, voltados para o público do Sistema Único de Saúde. Eu trabalho numa unidade de atenção primária à saúde, um posto de saúde, mas esse não é o único campo de trabalho em que nós temos a vivência do que a atenção primária pode nos prover em termos de área de cuidado. Então, para exemplificar, eu vou trazer aqui, por exemplo, a situação atual de muitos planos de saúde. Nós temos planos de saúde em Fortaleza e por todo o Brasil, eu digo Fortaleza porque é onde eu resido, mas nós temos isso por todo o Brasil, que estão implementando um sistema de atenção primária à saúde com o profissional que primeiro atende as pessoas numa formação de médico de família e comunidade ou através de uma formação generalista, ou seja, aquele colega que acaba de se formar, recebe ali algum treinamento para poder lhe prover mais segurança no contexto do atendimento que ele vai prestar a essas pessoas nessa entrada no sistema. Então as pessoas estão adentrando o sistema, seja por qualquer que seja a queixa, e passam a ter um direcionamento para o atendimento com o profissional que trabalha dentro do contexto da atenção primária à saúde. Então já temos aí a estratégia de saúde da família dentro do contexto do Sistema Único de Saúde, planos de saúde que trabalham hoje pela linha da atenção primária à saúde, e por que não dizer, vários campos de atuação que hoje nós temos no contexto das clínicas populares. Porque veja bem, se você atende no contexto de clínica popular ou se você atende no serviço privado com uma porta aberta, o que é isso, Bob? A porta aberta nada mais é do que você não restringir atendimento a um nicho específico da população. Então, veja que as especialidades focais, elas tendem a não dialogar com esse processo, porque elas vão para um contexto mais especializado, focalmente no cuidado de alguma doença. Então, a área da cardiologia, ela vai se focar nas doenças do sistema cardiovascular. Então, uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, ou pessoas que sofram por arritmias cardíacas, ou ainda pessoas pós-eventos agudos, como infartos, que gerem dano cardíaco. Essas pessoas, elas vão ser o campo de atuação da área do cardiologista. Agora veja, se você tem uma pessoa que tem um contexto de hipertensão arterial sistêmica, o profissional que talvez possa lidar com mais tranquilidade com esse quesito e todos os outros que estão ao redor desse contexto da hipertensão, porque aí nós temos que pensar que a hipertensão, ela na grande maioria das vezes é um produto de uma mudança de estilo de vida não feita. Portanto, a pessoa que é sedentária, obesa, fuma, ela vai ter uma pretensão e provavelmente tem mais chance de desenvolver um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Portanto, esse nicho todo que eu falei, seja no plano de saúde, seja no contexto da estratégia de saúde da família, seja nos consultórios populares ou mesmo nas clínicas privadas em que o profissional ele não atende uma especialidade específica, eu posso dizer sim que isto é um campo da atenção primária à saúde. E aí eu vou trazer para vocês agora onde a Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade
entra dentre muitas outras atividades que esta associação ela pode fazer por cada um e cada uma que atuam no contexto da atenção primária à saúde no Ceará, tem a contribuir para a questão dos cenários de prática, todos esses que eu citei. Então, continua comigo no vídeo, lembrando que isso é apenas um ponto, né? Esse vídeo é um vídeo específico da associação, como um chamamento, um convite a todos os colegas e colegas para que nós possamos fortalecer a nossa entidade. A gente fortalece a entidade aumentando o número de sócios e com isso se tornando cada vez mais representativo do coletivo dos profissionais que atuam nesses cenários de prática da atenção primária em todo o estado do Ceará. E obviamente no Brasil, tendo em vista o nosso contexto maior de filiação, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então vamos lá, como é que a associação pensa e pode atuar na prática dentro do contexto desses cenários de prática que eu citei? Bom, pessoal, então para finalizar o nosso vídeo, eu vou trazer quais são os potenciais. E veja, claro que eu não estou dizendo aqui que a Associação Cearense vai conseguir mudar todo o universo dos cenários de prática que nós temos e que muitas vezes se opõem a uma boa prática profissional, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Então eu não posso exatamente fazer essa promessa, mas eu tenho certeza que com uma entidade forte que possa servir de porta-voz a essas demandas, nós certamente teremos uma maior possibilidade de dialogar com todos aqueles através dos quais nós prestamos os nossos cuidados. E é justamente esses atores que entram na jogada. Quando eu falo de estratégia de saúde da família, eu estou falando das gestões municipais, né, de todos os locais aqui no estado do Ceará e por que não dizer do Brasil inteiro. Nós temos repetidamente mudanças de cenário que dialogam especificamente com o contexto político. Então, muitas vezes o profissional ele começa a se habituar em uma determinada unidade de saúde, uma determinada equipe da estratégia de saúde da família, e por alguma questão política, né? Eu já vivenciei isso quando eu comecei a minha prática profissional, eu trabalhei no município do interior, e eu praticamente fui médico de todas as equipes daquele município, porque simplesmente quando um colega saía de uma outra equipe, por qualquer motivo que fosse, eu já havia prestado uma certa assistência àquela primeira equipe que eu me encontrava, e veja, quando eu começo a organizar essa assistência, quando isso começa a ficar perene, é quando de fato nós temos o potencial de fazermos as maiores mudanças. Mas do ponto de vista político, o que o secretário de saúde, né, o prefeito, visualizava ali é, não, essa população aqui ela já está assistida bem, então vamos deixar ela um pouco aí sem assistência e vamos assistir essa outra que está sem nenhuma assistência. Bom, essa lógica, infelizmente, ela não é coerente. Na verdade, eu tenho que manter a assistência em todos os cenários, mas por N motivos, que aqui eu não vou me debruçar, nós temos essas falhas. E aí, muitas vezes, eu como profissional, eu me sinto intimidado, ou acuado, ou sem ter ferramentas de argumentar com esse gestor. Agora, face a uma entidade que possa acolher essa minha demanda, analisar essas demandas, inclusive ver do ponto de vista ético, sim, porque a Associação Cearense de Medicina de Família, como entidade representativa dos seus associados, ela pode servir de ferramenta para que essa demanda, por uma insuficiência ou por uma, digamos, inadequação do seu cenário de prática, possa ser levado a outras entidades, como o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Veja que é direito de cada um dos médicos ter condições dignas de trabalho. Isso está lá no Código de Ética Médica. E eu digo isso não à toa, porque além de presidente da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade, também faço parte do grupo de conselheiros do CREMEC. Então é possível que a entidade associativa, e nós recebemos muito no CREMEC demandas advindas de sociedades estaduais, então nós podemos sim ser essa voz para que o profissional médico não tenha que se expor, porque muitas vezes fica realmente essa situação. E aí esse exemplo que eu estou colocando, ele serve justamente para todos os outros cenários. Olha só, qual é a dificuldade muitas vezes que eu recebo de colegas, né, que falam comigo do problema que é atuar em alguns contextos de planos de saúde, limitações. O plano de saúde coloca ali uma série de barreiras, né, numa
numa verbalização muitas vezes no sentido de orientar, mas que na prática termina reverberando para que aquele profissional ele se sinta realmente intimidado a não solicitar, por exemplo, exames. Então, olha, você tem uma cota de exames, não vai solicitar exame demais, deixa para o ecocardiograma o cardiologista solicitar, mas nós temos competência de avaliar esses exames, nós temos competências de pedi-los. Então, por que não pedir? É claro que aqui eu não estou fazendo um discurso de que nós devemos pedir exames sem critério. Todo exame complementar, ele deve ter critério para ser pedido, né? É muito comum, por exemplo, nós vermos pedidos de ultrassom transvaginal para mulheres numa rotina que acompanha a coleta do Papa Nicolau, e isso não existe. Não existe cientificamente nada respaldado que diga que uma mulher tem que fazer o exame do Papa Nicolau e ao mesmo tempo fazer um ultrassom transvaginal. Não existe isso em nenhuma publicação científica no mundo inteiro que tenha, claro, um mínimo respaldo, né, que seja minimamente correta, né, porque você vai ver aí relatos de casos, pesquisas que não tem nenhuma qualidade, que podem até apontar algo nesse sentido, mas essas pesquisas não têm qualidade, não têm impacto, portanto não vai melhorar ou influenciar na qualidade de vida dessas mulheres. O exame de ultrassom transvaginal ele deve ser pedido na vigência de sintomas, como uma investigação, e não como uma rotina preventiva de diagnóstico precoce, como é o trabalho feito através da coleta do Papa Nicolau. Então, isso aí foi só para citar, tá, gente? Dentro do contexto do plano de saúde, o que é que pode ser limitante e o que é que pode ser um problema no cenário de prática e que isso, de uma maneira organizada, pode ser engajada, pode ser tomada como ação junto à Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. E outra, dentro do contexto do cenário, por exemplo, das clínicas populares, a gente sabe que é diferente de você estar atuando no seu consultório privado sozinho. No seu consultório privado, você termina tendo muito mais autonomia, né? Então você vai pedir um exame que realmente você acredita que tenha coerência para a investigação ou para a rotina do acompanhamento daquela pessoa. Aquela pessoa vai terminar se utilizando de recursos próprios, né? Porque ela está fazendo uma assistência no setor privado para poder buscar aquilo ali. E aí no setor privado pesa muito mais a ideia da prevenção quaternária, que é você não pedir coisa demais. Quantas e quantas pessoas eu vejo aí hoje em dia fazendo a solicitação de toda a tabela periódica para pessoas que sequer têm sintomas, né? Isso é um completo absurdo e isso já entra aí num campo, né, de uma má prática profissional, né? Essas pessoas nós realmente não identificamos como pessoas que são dignas de se dizerem atuantes dentro do contexto da atenção primária à saúde, quiçá dentro do contexto da medicina de família e comunidade. Mas dentro do contexto privado é sim, né, um elemento talvez aí que a Associação Cearense possa servir de ponte para uma formação continuada, né? Você não teve a oportunidade de fazer uma residência, mas quer fazer um curso de pós-graduação ou quer continuar se habilitando no dia a dia para ter essa expertise maior de atender essas pessoas sem restrição. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade tem trabalho sobre isso para te auxiliar. E aí, estando próximo, filiando-se, se associando, você pode estar conectando com a gente através da Associação Cearense. E por último, um cenário que eu citei lá no começo, o cenário das clínicas populares. Qual é o problema das clínicas populares? Clínicas populares, na minha visão, que eu recebo muitas vezes de demandas de colegas, né, que vêm reclamar dessa situação comigo, é o oposto do plano de saúde. Então, o plano de saúde, muitas vezes, algumas vezes, né, eu não posso dizer essa frequência, ele pode impor limitações para que você peça a investigação que é coerente para o contexto de saúde daquele paciente, daquela pessoa que você está cuidando, e a clínica popular às vezes está empurrando para que você peça coisas sem necessidade, né? Então chega uma pessoa lá, olha, para qualquer queixazinha aí que você imaginar, né, o paciente tem uma dor ali torácica e tudo, pede um eletrocardiograma, né? Porque aí ele vai fazer o eletro aqui na clínica também, a gente fatura mais, uma porcentagem disso aí a gente coloca para você. Gente, isso é totalmente antiético, isso é totalmente antiético. E muitas vezes o colega ele fica submisso àquele cenário de práticas e aí termina indo nessa onda e não tem a quem recorrer, porque fica naquela angústia de dizer, poxa, se eu for reclamar, a pessoa vai saber que sou eu e eu vou perder meu emprego, eu vou perder aqui essa minha estabilidade, né? Por mais que haja esse assédio, eu consigo tirar uma grana legal aqui, eu consigo dar o sustento para minha família e tudo, é razoavelmente confortável trabalhar aqui, mas eu fico o tempo todo sendo assediado nesse contexto e isso me incomoda. Portanto, gente,
tudo aquilo que incomoda a gente no nosso cenário de prática, a gente precisa verbalizar de alguma forma. E quando a gente não puder fazer isso de modo individual, como a gente não puder buscar pelo direito que nós temos de termos um cenário digno para praticar a nossa profissão médica, a Associação Cearense está aqui se colocando como um meio, uma ferramenta, para que nós, juntos, nos agregando, fortalecendo a nossa entidade e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, possamos dar esse passo à frente para que nós possamos exercer a nossa profissão de uma maneira digna e assim prestando os melhores cuidados à saúde àqueles a quem nos dedicamos, nossos pacientes. Então é isso, pessoal. Aguardem, eu vou fazer mais vídeos, tá? Focando muito nessa questão da ideia do associativismo, tá? E vou também fazer um vídeo, né? Esse vídeo aqui não tem problema, porque dentro da temporalidade dele nós estamos chegando aí perto do mês de outubro e vai ter o Outubro Médico, tá? O Outubro Médico é um congresso, né? Acho que muita gente conhece, organizado pela Associação Médica Cearense. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o Outubro Médico ainda essa semana, fazendo um convite especificamente para uma mesa que nós vamos ter, salvo engano, no dia 13 de outubro. São duas, na verdade. Uma vai ser com o meu amigo Daniel Coriolano, que vai ser no dia 13 de outubro, que é uma quinta-feira de manhã, e a outra na quinta-feira à tarde, que vai ser comigo e mais uma amiga, que é a Rebeca Vermont, que trabalha dentro do contexto de sustentabilidade. Então o convite já fica feito aqui, mas eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre isso com vocês. Curtiu o vídeo, dá uma curtida aqui, compartilha com seus colegas, todo mundo, gente, que trabalha no contexto da estratégia de saúde da família no Brasil inteiro. Eu não estou fazendo esse vídeo só para quem é especialista em medicina de família e comunidade. Para você se associar à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, você não precisa ter terminado a residência, você não precisa ter o título da sociedade. Inclusive, você se associando, se você tiver o interesse de fazer esse título depois, cumprindo os critérios que são necessários para fazer essa prova, você tem um desconto, você tem um valor diferenciado justamente para viabilizar melhor a obtenção dessa titulação, já que você escolheu trabalhar no campo da atenção primária à saúde. Então, se essa é a sua escolha, se você faz esse trabalho com dignidade, com ética, seja muito bem-vindo. Essa casa é sua e eu vou ter muita felicidade de ter você aqui com a gente. Um grande abraço.